Olha, é difícil saber se termina ou se não termina, porque um elemento que você mencionou, que é a Operação Lava Jato, ela, por definição, ela traz uma imprevisibilidade formidável. Mas o governo Temer, até agora, parece ter acertado ao diagnosticar como principal problema do país a dimensão econômica, ao identificar como principal aspiração da sociedade uma resposta, um enfrentamento aos problemas concretos advindos dessa crise. Eu estou me referindo ao desemprego, estou me referindo à inflação, entre outros e principais problemas dessa dimensão econômica. E fazendo isso, o governo até agora tem conseguido despertar uma certa boa vontade, um certo otimismo por parte dos agentes econômicos, o chamado mercado, e ao que parece também, numa primeira leitura da pesquisa recente CNT-MDA, começado a despertar também em setores da sociedade uma certa dose de otimismo, alguma coisa ainda muito discreta, muito moderada, nada muito significativo, mas, de toda sorte, é algo que tem um sinal positivo para esse governo, que ainda é um governo transitório. O governo tem a dificuldade de precisar transmitir à nação pulso, liderança. Isso se faz com o anúncio de medidas efetivas, que obviamente implicam numa necessária longevidade, ou pelo menos uma expectativa de longevidade, e o desafio dele é fazer isso como interino, ou seja, porque, do ponto de vista teórico e legal, o presidente Michel Temer, então, é um interino, ou seja, se ele agir como interino, demais ele se fragiliza. Se ele agir como um presidente definitivo, ele expõe um flanco, né, que o deixaria numa situação algo delicada para, não só para a oposição, mas mesmo para os formadores de opinião e mesmo para o Poder Judiciário, que acha corretamente que deve ser seguida uma certa liturgia em situações desse tipo. Eu acho, por exemplo, que o processo de impeachment no Brasil, se nós formos manter o sistema presidencialista, ele vai precisar ser alterado. É impossível, quer dizer, é impossível. Tanto não é impossível que nós estamos verificando isso, mas é negativo para o país, né, convivermos com dois presidentes, convivermos com uma certa incerteza institucional se arrastando por meses, né? O mundo contemporâneo exige celeridade. Os processos hoje, as mudanças hoje, em todos os terrenos, são sempre muito rápidas, praticamente vertiginosas. E nós não podemos ter um processo institucional tão alongado. Acho, então, que, em algum momento, mantido o presidencialismo como forma de governo nosso, alguma modificação vai ter que ser feita. Note-se que, nesse caso concreto do impeachment, a modificação que foi feita à Constituição, que, na verdade, foi uma interpretação por parte da Justiça, por parte do STF, ao contrário de vir na direção que eu advogo, veio em direção contrária. O Supremo interpretou o artigo 86, que fala do processo do afastamento do presidente, e que lá está disposto nesse artigo 86 que a admissibilidade do processo de impeachment é realizada, é feita, é definida por 2/3 da Câmara. Uma vez feito isso, o processo vai ser julgado no Senado. No Senado, se for um crime de responsabilidade, se for um crime comum, etc., tal, vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Supremo criou uma nova etapa de admissibilidade pelo Senado, né? Ou seja, alongando, delongando. Então, nós vemos, a sociedade assiste diariamente testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Todos sabem que aquilo é um rito, né, que é prescrito legalmente, mas não tem o maior impacto sobre o processo decisório dos julgadores, que no caso concreto são os membros do Senado, os senadores. Mas aquilo se arrasta, e isso é prejudicial para o país, é prejudicial para a governabilidade. O processo americano é mais rápido, o processo americano não tem essas etapas todas. É mais fácil. Tá certo? É mais fácil. E, às vezes, veja o seguinte, pegando um caso concreto, o presidente Bill Clinton, como nós lembramos, ele foi alvo de um processo de impeachment por ter
por ter faltado a verdade, etc. E tal. A Câmara, lá, a House, aprovou o impeachment do presidente, que foi rejeitado pelo Senado, né? E rejeitado num processo muito mais rápido, muito menos custoso do ponto de vista da tramitação, né? Dessa tramitação ritualística, legal que nós temos no nosso processo de impeachment. De qualquer forma, é alguma coisa delicada, um país ter que afastar um presidente, afastar uma presidente, como ocorreu, como está ocorrendo conosco, é um processo delicado, né? Isso precisa, de fato, que haja, né, um conjunto de procedimentos com todo cuidado, com todo apuro, para que a defesa seja assegurada de forma mais ampla, mas eu acredito que tudo isso poderia custar menos tempo. Olha, 2018 está muito longe, né? Você conseguir hoje imaginar o que vai ocorrer em 2018 é especialmente difícil. 2018 vai ser, teoricamente, uma eleição aberta. Qual é a eleição? O que é uma eleição aberta? É uma eleição onde o presidente está sentado na cadeira, não é candidato à reeleição. Nós não sabemos ainda se vai ser uma eleição aberta ou não, porque não sabemos se Michel Temer vai eventualmente ter condições e vai ter o desejo de concorrer à reeleição. Mas levando em conta que venha a ser uma eleição aberta, é difícil, 2 anos antes de uma disputa eleitoral, nós imaginarmos o que poderá vir a ser essa disputa. No passado, se nós pensarmos nas nossas eleições abertas, a eleição de 1989 foi uma eleição aberta, a eleição de 1994 foi uma eleição aberta, a eleição de 2002 foi uma eleição aberta, a eleição de 2010 foi uma eleição aberta. Pois bem, em todas elas, rigorosamente 2 anos antes, era impossível nós sabermos quem disputaria, quem viria a disputar as eleições, os 2 candidatos que disputariam o segundo turno, muito menos imaginar quem poderia vir a ser eleito. Hoje, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem uma rejeição muito elevada, tem o seu nome bastante associado aos chamados malfeitos, desvendados e revelados pela Operação Lava Jato, e com isso ele atingiu um patamar de rejeição, chamada rejeição específica, que se mede na questão de probabilidade de voto, que segundo o Ibope, uma pesquisa de fevereiro, chegou a 61%. Mesmo o Datafolha, numa questão de rejeição, onde apresenta uma lista de candidatos, o nome dele ultrapassou os 50%. Então, situação difícil para qualquer candidato. Acredito até que a principal dificuldade do presidente Lula seria o insucesso, o malogro da presidente Dilma. É muito difícil quando você tem uma figura política, mesmo com muito prestígio, mesmo com muita penetração na sociedade, mas quando ela patrocina, por assim dizer, um sucessor cujo mandato termina se mostrando um desastre ou negativo, ou tendo uma desaprovação tão elevada quanto da presidente Dilma, lembrar que na última pesquisa feita sobre seu governo, o desempenho pessoal dela era desaprovado por 74% dos brasileiros. Eu dizia então que um político que patrocina um sucessor que se sai tão mal no exercício do cargo, dificilmente volta, né, a ter níveis de preferência elevados, pelo menos para eleições majoritárias. Eu costumo sempre lembrar que o Paulo Maluf, em São Paulo, que era um campeão de votos e se elegeu com relativa facilidade em diversas situações, depois do insucesso do indicado por ele, o ex-prefeito, já falecido hoje, Celso Pitta, nunca mais conseguiu se eleger para cargos majoritários naquele estado. Com relação a Aécio Neves, seu nome tem sido ventilado em diversas situações, diversos momentos, na Operação Lava Jato, já há 3 ou 4 menções por diferentes atores, e isso provavelmente nos ajuda a entender o porquê da elevação da rejeição também, a rejeição dele, nas últimas pesquisas que nós observamos, partiu de 23% para 33%, e sua taxa de intenções de voto também declinou de forma compatível com essa elevação da rejeição, o que mostra que há um relacionamento dessas 2 variáveis. Então, nós não sabemos, não podemos dizer hoje se o processo de desgaste do senador Aécio, que é visível hoje, se ele vai se agravar,
se vai ser estancado ou se eventualmente mesmo possa vir a ser recuperado em função de alguma decisão, de alguma proclamação judicial que eventualmente venha nos próximos meses, mais adiante, um ano que seja, venha a isentá-lo com relação às acusações que lhe foram dirigidas no âmbito da Lava Jato até o momento. Nesse cenário de crise de representação, uma acentuada crise, que já apresentou sinais fortes desde meados de 2013, mas também tem se feito lembrar nas manifestações de 2015 e 2016, é possível que nomes novos, nomes que não estão, digamos, no pelotão que lidera as pesquisas de hoje, ou mesmo nomes novos, estranhos a essas listas de opções eleitorais que os institutos de pesquisa têm oferecido aos entrevistados, às amostras por eles abordadas, é possível que nomes assim venham a ser os nomes mais fortes na competição eleitoral de 2018. A exceção a isso pode vir a ser, na eventualidade de um sucesso ou de uma leitura pública de sucesso do desempenho do presidente Temer, então ele naturalmente, nessa hipótese, viria a ser convocado praticamente pelo seu partido, pelos aliados, para disputar uma reeleição. Alguns falam na sua idade, né? Uma idade, ele tem uma idade acima da média dos políticos que têm competido em eleições presidenciais no Brasil, mas o presidente Temer, se a memória não me trai, ele é de 1940. Na eleição de 2018, no início da campanha, ele estaria basicamente a mesma idade de Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, o presidente peruano recentemente eleito. Ou seja, para os padrões de longevidade atuar, não seria alguma coisa, não seria esse fator idade, certamente, que o descartaria. Acho que a chance é bastante reduzida. Eu acredito que, salvo se vier a surgir novos fatos que venham alterar o que se chama a ordem natural das coisas, eu acredito que o Senado virá aprovar o afastamento definitivo da presidente Dilma. Acredito que nessa manifestação de alguns senadores, de reavaliação do seu voto, de revisão, consciente ou inconscientemente, há um movimento natural de valorização, tá certo? Da decisão do comportamento individual. Você sabe que numa situação desse tipo, cada voto de cada senador passa a ser extremamente importante, significativo. O número necessário para o afastamento definitivo, o número de senadores necessários é 54. Na primeira fase da admissibilidade, o número obtido pelos favoráveis ao impeachment foi de 55. Eu acredito que na próxima fase, a próxima votação, será pelo menos 58 senadores. Mas você imagina que como é valorizado aquele senador, aquela senadora que num momento como esse declara que está fazendo uma avaliação criteriosa, que ainda não chegou a uma conclusão, que está levando em conta vários aspectos, etc. Ou seja, isso é um capital político e um capital imagético extremamente importante para esses senadores. Eu não estou dizendo aqui que esses senadores estão fazendo isso como um projeto racional de valorização da própria imagem, do ponto de vista público. Mas eu estou dizendo que inconscientemente esse é um fator que pode estar contribuindo para essa indecisão e essas idas e vindas e esse esforço reflexivo adicional por parte de alguns membros do nosso Senado.